Olá, queridos alunos, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, tá bom? Então, vamos para mais um conteúdo, nossa terceira aula. Hoje vamos estudar sobre o basquete de rua. Estudamos na aula passada sobre o manejo da bola, né? Falando sobre ali os passes, sobre a recepção da bola, os dribles, falamos sobre os arremessos, né? Sobre a cesta, né? E, inclusive, passei para vocês da página 10 sobre um exercício lá, preencher o quadro, tá? E aguardo o retorno de vocês, tá bom? Sobre essa atividade, né? Então, passei ali sobre o passe de peito, passe por cima da cabeça, passes de ombro, né? Os dribles e arremessos, né? E hoje vamos estar falando aí sobre o basquete de rua, certo? Então, você está vendo essas imagens, né? A imagem de duas criancinhas aí também, né? Já com a bola aí, visivelmente, com a bola de basquete. E também você vê ó, já vem no canto de cima, já vi ali várias pessoas jogando basquete. Coloquei ali só para a gente entender um pouco mais sobre o basquete de rua, né? Então, eu já participei de algumas edições de basquete, bem legal, que é o basquete de rua, né? O amador, onde, né, fizemos um mini campeonato, foi bem legal. Então, o basquete de rua, pessoal, o basquete de rua, tá? Só para que nós possamos entender um pouco mais, né? Ele se originou nos Estados Unidos, certo? Acho que todos vocês têm esse entendimento, né? Que ele originou lá dos Estados Unidos e é forte lá, né? Uma das pessoas que é profissional, né? O Michael Jordan, né? Um cara de sucesso, né? Claro que teve que ralar muito, trabalhar muito para chegar onde ele chegou. Então, legal. Então, o basquete de rua, né, claro, ele se originou nos Estados Unidos e está ligado a movimentos urbanos que associam o estilo de vida de jovens que, em geral, além de jogá-lo, tem o hip hop como forma de expressão da identidade, né? Claro que hip hop, né, é uma dança, né? Eles fazem também acrobacia também, né? Que seriam alguns movimentos, né? Particular, é bem legal. Mas vamos lá. Então, o hip hop une a música, rap com a dança, o black e a expressão artística do grafite. Isso, pessoal, verifica lá na sua página 8, tá? Uma das características desse jogo é o uso diferenciado dos fundamentos do basquete para a construção de jogadas improvisadas e de efeito, como os dribles sensacionais e as enterradas. Por isso, para que jogadas interessantes possam ser criadas, o jogo exige um bom manejo de bola e ótimo domínio dos fundamentos. O que seria esse manejo de bola? Claro que se você está numa quadra, né? Se você está numa quadra, né? Tem ali o adversário, né? É necessário que você tenha uma boa se locomover, né? Ou seja, se movimentar de uma forma que age, né? Ter agilidade, porque você faz várias rotações, né? Várias rotações quando você está quicando a bola, né? No solo, né? Vai lançar para o seu parceiro, né?
É fundamental, então, ter essa agilidade. Legal, pessoal? Então, só para que possamos entender um pouco mais, vamos discorrer aqui. Para tornar as jogadas mais emocionantes e criativas, algumas adaptações nas regras do basquetebol de quadra foram realizadas. Um exemplo é o fato de os movimentos de conduzir e andar com a bola não serão considerados infração. Ou seja, então aqui ele traz aqui um exemplo, é o fato de que os movimentos de conduzir e andar com a bola não serem considerados infração. Ou seja, mais numa quadra oficial, um campeonato oficial, fazer isso se torna uma infração. Claro, né? Aqui ele fala assim, ó, desde que essas ações não sejam usadas para finalizar a jogada com a risco. A regra referente ao número de jogadores também é outra. São permitidas desde disputas individuais, 1 contra 1, até disputas de grupos com 5 jogadores, 5 contra 5, né? 5 contra 5 e o reserva. Então, pessoal, o basquete de rua tem forte relação com o movimento. O movimento do quê? Do hip hop, né? E também o grafite. Então, claro que um grafite inteligente, né? Você ser uma pessoa realmente artística, né? Ter a sua criatividade, mas para o bem, né? Hoje a gente vê as pessoas, né? Escrevendo na parede, no muro, nas lojas, né? Em algumas determinadas lojas, né? Rabiscando aí. Na verdade, vandalismo isso se chama, né? Enfim. Mas aqui, o movimento do hip hop é uma das muitas expressões culturais criadas como forma de resistência contra a violência e a desigualdade social. A organização de festas com música, rap e com black foi uma das formas encontradas por lideranças de bairros com população majoritariamente afrodescendente de Nova York, para diminuir as brigas de gangues nas ruas. Mas qual a origem dos problemas sociais da população afrodescendente nos Estados Unidos? Qual é a origem, né? Qual é o problema, a causa, né? Porque tem uma causa. Por que, né, dos problemas sociais da população afrodescendente lá nos Estados Unidos? Eu não digo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil nós encontramos vários preconceitos, né? E isso é um negócio assim que eu falo assim a gente porque de alguma forma a gente não sei se a gente é preconceituoso, enfim, né? Mas a gente tem que analisar, né? Porque o preconceito é muito alto, mais ainda com os negros, né? Enfim, uma das causas da situação de desigual na qual ainda vive essa população foi a existência de leis raciais que determinavam que afrodescendentes não podiam frequentar os mesmos ambientes que pessoas brancas. De acordo com a cor da pele, havia ônibus, escolas, bancos e bebedouros públicos diferentes. Isso é preconceito, sim ou não? Pensa comigo. Né? Naquela época que já existia aquela divisão, né? Existia aquela divisão do quê? Os brancos, né? As pessoas de pele branca tinham os seus bebedouros, ou sei lá, tinham os seus toaletes, né? Os seus banheiros. Só vai ao banheiro quem tem
quem tem a pele branca. E no outro banheiro é quem tem a pele negra, né? Isso é preconceito. Como ele diz aqui, ó, um dos problemas sociais, né? Uma da causa, né, da desigualdade naquela população era o quê? Era que eles não poderiam frequentar o mesmo ambiente do branco. Ou seja, era um ambiente, eles eram meio que existia essa exclusão, não tinha inclusão social, né? Um exemplo, fugindo um pouco aqui, mas uma das lutas voltado ao esporte, da prática do esporte, do sexo feminino, foi muito grande, né? Muito grande até hoje, né? Tem países que não pode, tem país que a mulher não pode ir à escola, não pode estudar, né? E a gente tem que lutar, né? Enfim. Então você vê que tem essa desigualdade, essa descriminalização, esse preconceito, enfim, até hoje existe, né? Não mudou, né? Nos dias atuais existe preconceito e forte, né? E isso acaba, né, trazendo uma série de situações, enfim. Então, durante a vigência das leis raciais nos Estados Unidos, as pessoas eram separadas em função da cor da pele. Havia ônibus, escolas, bancos e bebedouros públicos específicos para pessoas brancas e diferentes dos destinados aos afrodescendentes. Que coisa, né? O respeito ao indivíduo, o respeito ao próximo, né? O respeito à individualidade, o respeito o próximo, né? O amor ao próximo, né? Infelizmente falta na vida de determinadas pessoas, né? A gente precisa ser mais sensível, mais unidos como ser humano, né? Não é mesmo? Então, pessoal, aqui no livro, na página 9, diz o seguinte: a situação causou uma série de revoltas na população afrodescendentes, que lutava pelo fim desse separatismo. Um exemplo de resistência foi o importante caso de Rosa Parks, uma costureira que se recusou a ceder assento no ônibus a um homem branco, como determinava a lei. Esse fato, aliado à luta de muitos ativistas, como Martin Luther King, causou grande pressão sobre a sociedade estadunidense, levando então presidente a assinar em 1964 uma nova lei de direitos civis que deu fim a determinações que separavam pessoas afrodescendentes de brancos. Então, essa foi praticamente uma conquista, né? Aonde realmente uniu, né? Aquilo que estava dividido, né? Os afrodescendentes com os brancos, isso se uniu, ou seja, naquela época já não podia mais, mas mesmo assim a gente vem de uma história muito complicada, né? Contudo, mesmo com a alteração da lei, a cultura do país permaneceu por muitas décadas presa a essa separação e até hoje os feitos da desigualdade persistem, como eu já relatei aqui. As pessoas afrodescendentes nos Estados Unidos sofrem mais com o desemprego, têm menos tempo de educação escolar e menor renda familiar e expectativa de vida do que as pessoas brancas. Toda essa condição social fez com que as gangues fossem vistas como um meio violento de os jovens expressarem sua
insatisfação. O movimento hip hop surgiu na tentativa de canalizar essa energia para fins culturais, envolvendo a música, a dança e o grafite. Então, pessoal, nós consegue realmente visualizar o quê? A gente consegue visualizar algo muito importante, né? Que o preconceito ainda existe, infelizmente, dentro do basquete, dentro em diversas modalidades e fora dela, né? Mesmo aqui, mesmo tendo banido a lei, né? Fazendo com que os brancos se unem, mesmo assim, isso só deu uma modificação por meio de décadas depois. Mesmo assim, ainda persiste algum preconceito. A gente consegue visualizar aqui que a renda é menor, né? A renda familiar, né? A expectativa de vida, né? É um pouco difícil. E como nós podemos mudar isso, né? O ser humano é um só, né? Enfim. E o hip hop veio com uma expressão do quê? De fins culturais, né? Trazendo letras que realmente talvez conflitantes, mas que pudessem unir. Mas enfim, né? É lamentável ainda existir isso nos dias atuais. Então, pessoal, é quase difícil acreditar que existem leis que separavam pessoas. Ser humano, homem, mulher, eu não consigo acreditar, né? É difícil acreditar que existia leis realmente que separavam as pessoas. Ou seja, por quê? Então as pessoas afrodescendentes ficavam em locais praticamente separados de um público. Hoje, claro que hoje, aqui no Brasil você consegue, né? Todo mundo, né? Não existe essa separação, mas existe o preconceito que deve ser acabado, né? Enfim. Então, ali na página 10, ele fala assim, ó, atualmente é quase difícil acreditar que existem leis que separavam pessoas em locais de circulação pública, de acordo com a cor da pele, embora ainda exista preconceito de todos os tipos. Muitas questões já foram superadas pelas gerações atuais. Por isso, ao olhar para exemplos de nosso passado histórico, devemos compreender que a diversidade de etnias, culturas e modos de ser e o modo culturas e modos de ser deve ser respeitado e valorizado. As diferenças não devem ser causa de desigualdades. Todos devem ter os mesmos direitos à educação, à cultura, à saúde e ao trabalho. Então, é um negócio assim que não dá para acreditar. Não dá para acreditar, tem muita gente que luta, né, para acabar com a desigualdade, né? E realmente nós precisamos valorizar o nosso próximo. Seja na prática, nós praticando o basquete, né, na quadra, né, no colégio, seja praticando o basquete de rua, né, seja praticando o basquete lá na praça, né, ou em qualquer lugar. Nós temos que respeitar o indivíduo, nós temos que respeitar, valorizar,
né? Porque por trás de um indivíduo existe uma história. E toda história deve ser respeitada, certo? Então, eu passei para vocês, pessoal, eu passei uma atividade para que vocês organizem as ideias de vocês, né? Então, antes de nós conhecermos ali, antes de nós conhecermos o, o Corfebol, o Corfebol, é importante a gente retomar os fundamentos básicos do basquete. E por isso eu coloquei lá na atividade, lá na plataforma, eu coloquei lá para que vocês pudessem fazer, tá? Preencher o quadrado lá, o quadrado que vai da página 10 mesmo, os quadrados onde tem ali os fundamentos, tipos e função, daí ele fala ali sobre os tipos, você vai colocar o fundamento, né? O drible, passe, recepção, arremesso. E ali tem o, a coluna que está escrito tipos, aonde você vai preencher aonde está vazio essa coluna, e a coluna também função, você vai preencher, tá? Um exemplo, o drible, né? Os tipos, alto, baixo, por trás do corpo, lateral, com giro, para frente, para trás, parado e velocidade, né? Então, vamos fazer essa atividade, tá bom? Então, eu fico por aqui. Meu muito obrigado e até a próxima aula.